A nossa conversa de hoje é com a professora Kelly Costa, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UERJ e professora da Educação Básica no Rio de Janeiro. Falaremos sobre a teoria das representações sociais e o ensino de geografia. Aproveitem! Bom, então é isso. Estamos aqui com a professora Kelly Costa, quem agradeço de antemão sua presença para bater esse papo com a gente, essa conversa. E eu vou diretamente fazer a primeira pergunta, que a gente consegue perceber nos dias atuais uma nova possibilidade de fazer pesquisa, de fazer ciência, de estudos acadêmicos e profissionais que já começam, numa quantidade cada vez maior, a considerar a subjetividade nos estudos, não confiando apenas a sua base de informações em dados quantitativos, técnicos, colhidos, mas também trazendo a subjetividade do cidadão para os estudos, principalmente no campo da geografia, como é o caso da geografia humanística, mas em outros campos também essa tendência é cada vez mais forte. Eu queria então que você falasse inicialmente sobre como é que você vê isso e como é que a teoria das representações sociais, que é o campo que você vem atuando aí nos últimos anos, pode fazer essa ponte. Obrigada, professor Alexander, pela oportunidade. É um prazer estar aqui nesse momento. Vamos lá. Eu, no meu mestrado, eu queria falar sobre ensino de geografia. A área que, enfim, eu entrei na faculdade para isso, eu atuo nesse ramo e eu fiquei muito encantada em estudar as possibilidades de ensinar. E como ensinar a partir das experiências vividas. E como ensinar a partir do cotidiano, e como ensinar a partir do conhecimento que o aluno já tem, da sua experiência no seu meio de vida, no seu grupo social. E aí o orientador, que topou essa brincadeira comigo, o professor Lincoln Tavares, ele, estudioso da teoria das representações sociais, me apresentou ela. E ela é a teoria, vamos lá, dar uma breve explicada sobre o que ela se trata. Ela não é da geografia, ela vem da psicologia social. Serge Moscovici foi o primeiro a despertar para essa ideia, que é exatamente a articulação entre os saberes partilhados no cotidiano e o contexto social em que são desenvolvidos. E como determinados saberes, de alguma maneira, se transformam e moldam novos contextos sociais, orientam práticas e condutas sociais. Então, ela é uma teoria que busca explicar como é que esses saberes sociais são produzidos, são transformados em processos, através de comunicação e interação social. E, mais uma vez, a ideia da subjetividade, ela é valorizada, levando em consideração que esses contextos eles são formados por uma subjetividade, por uma intersubjetividade, por uma transsubjetividade. Aí já não é Moscovici que fala, já é Denise Jodelet, ela mostrando como que essas esferas de pertença integradas e articuladas formam o que a gente chama de representações sociais. Resumindo, as representações sociais seriam esse saber partilhado socialmente, que de alguma maneira vai orientar práticas e condutas e que estão sendo produzidos, experimentados, articulados cotidianamente por subjetividades, intersubjetividades, ou seja, não há nenhum indivíduo isolado, e transsubjetividades, ou seja, existe um contexto social nessa interação e nessa inscrição. É mais ou menos essa a teoria. Certo. E voltando, então, do início de tudo, quando você começou a responder, a tua motivação veio do teu mestrado, da sala de aula. Como é que a teoria das representações sociais e esse debruçar sobre a subjetividade podem ajudar, podem interagir com a construção dos saberes geográficos? Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs de geografia,
eles abordam que a geografia tem por objetivo estudar as relações entre o processo histórico na formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza por meio da leitura do lugar, do território, a partir de sua paisagem. Na busca dessa abordagem relacional, trabalha com diferentes noções espaciais e temporais, bem como com os fenômenos sociais e culturais. Então, assim, esse trechinho da PCN de geografia já deixa claro que não dá para a gente estudar espaço sem estudar relações. E que essa relação não é apenas homem-meio, é homem-homem, é sociedade. E que esse meio, ao mesmo tempo que ele é fruto dessas relações, ele também, de alguma maneira, ajuda a moldar algumas relações. Então, as representações sociais, elas tratam exatamente dessa questão, né? Contexto e objeto. Como é que o objeto está inserido num contexto e, por isso, ele é aquele objeto. Entende? Então, eu acho que é esse o barato da coisa. Quando a gente estuda geografia urbana, a gente tem maneira de estudar alguns conceitos, né? Cidade, gentrificação, conurbação, mas eles não se dão da mesma forma em todas as cidades do mundo. Por quê? Porque existem particularidades culturais, econômicas, existem valores, existe um conjunto de valores que orientam práticas diferentes em cada grupo social. E isso é importante ser estudado de acordo com a teoria das representações sociais, exatamente para evitar uma generalização, entende? De conhecimento, uma padronização, deixando de lado a riqueza que existe exatamente nessas questões culturais e subjetivas, e transsubjetivas e intersubjetivas de diferentes grupos sociais. Como que esses grupos experimentam o espaço, vivenciam esse espaço, como que eles, de alguma maneira, estudam e abordam determinados conceitos e mais, como que determinados objetos se desenvolvem, fenômenos se desenvolvem. E isso é repleto de subjetividades e trans, estou sendo repetitiva, né? Mas é para deixar bem marcado a importância de estudar as interações e as relações, assim como o PCN diz, né? Essa abordagem relacional da geografia. Eu acho que a geografia é rica até por isso mesmo, porque a gente tem essa capacidade de fazer essas relações. E por isso que eu achei essa teoria tão interessante, né? Para falar de ensino de geografia. Perfeito. Bom, e nesse momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, da mudança do ensino médio, um novo ensino médio, como é que você vê a teoria das representações sociais trabalhando junto com o ensino-aprendizagem, nesse contexto que a gente tem hoje dos itinerários, das eletivas, do aprofundamento? Você acha que tem chance? Você acha que tem oportunidades da gente trazer isso para dentro da escola de uma maneira mais efetiva? Vamos lá, a gente está num momento, né, de mudança, né, ou pelo menos de tentativa de mudança, né? Não vou entrar no mérito aqui se a mudança está sendo positiva ou negativa, mas que é fato que a gente precisa chacoalhar algumas coisas nas estruturas sobre educação, sobre ensino. E, obviamente, esse novo ensino médio, quando permite que alunos, de alguma maneira, optem por alguns itinerários, optem por alguns aprofundamentos, por algumas eletivas, como na prática está sendo feito em algumas escolas, de alguma maneira eu estou valorizando a subjetividade desse aluno, né? De alguma maneira eu estou despertando o interesse dele para determinado campo da ciência, para determinado campo das diversas áreas, né, do conhecimento, valorizando aí algo que ele acredita gostar ou que ele acredita se interessar. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Mas eu acho que o ponto mais interessante é a gente ter oportunidades de trazer para a sala de aula debates que não necessariamente estão contemplados na BNCC, ou nos PCNs, ou nas LDBs. Eu acho que tem temas que são bastante relevantes, importantes e pertinentes, que muitas vezes estão na base, mas são deixados de lado por N fatores, e aqui, desde o conteúdo, a cronograma, a currícula, a carga horária, planejamento, a feriado, enfim, a vida cotidiana da escola. Ou até mesmo alguns que a gente não aborda por desconhecimento, ou por medos, ou por achar que está mexendo em algumas casas ali de vespeiro. Então, falar de racismo, né? Falar de machismo, falar de temas, obviamente, que hoje estão fervendo na sociedade, mas que não necessariamente o livro didático contempla. Como é que a gente pode trazer algo que está tão gritante na sociedade, que está orientando valores, que está orientando práticas, que está orientando condutas? Como é que eu posso trazer isso para a escola? Eu acredito que esse novo ensino médio, de alguma maneira, possibilite essas abordagens.
E aí é repleto de representações, porque o racismo não é algo não conceitual, mas ao mesmo tempo é algo que todo mundo tem uma opinião sobre. Então, como é que a gente traz esses valores partilhados socialmente, estrutura e transforma na escola em conhecimento para ser aplicado e replicado na vida social? Eu vou até te interromper aqui, porque uma frase aqui do teu trabalho, que você fala assim, textualmente, os valores individuais não nascem com os sujeitos. E aí, pegando esse gancho que você está falando de racismo, de machismo, de homofobia, ataque a povos originários, os indígenas, enfim, até mesmo contra determinadas classes sociais, classes econômicas como os pobres. Como é que você contextualiza essa situação em cima dessa frase que você colocou? Os valores individuais não nascem com os sujeitos. Nós já nascemos numa sociedade que já existe, numa sociedade que já é repleta de valores, que já é repleta de conceitos pré-estabelecidos, de verdades pré-estabelecidas. Então, esses valores são formados socialmente. Como que eles são formados? A partir da troca, a partir da interação entre os sujeitos, muitas vezes pela comunicação verbal direta, né? Outras vezes não precisa necessariamente ser assim, mas a comunicação é estabelecida. Então, o ser humano, né, o sujeito, os sujeitos, eles são concebidos não como indivíduos isolados. Né? Tem uma fala, acho que é de Martinotti, que ele fala assim, os sujeitos são concebidos não como indivíduos isolados, mas como atores sociais ativos e afetados por diferentes aspectos da vida cotidiana. Então, é claro que a subjetividade ela é formada a partir do indivíduo, como ele aprende, como ele organiza o pensamento, mas também é formada a partir do contexto social, ou seja, como o grupo em que ele está inserido influencia nesse indivíduo. Então, quando eu digo que os valores individuais não nascem com os sujeitos, eu não estou dizendo que ele é algo vazio, oco, né, que vai ser um depositário, não é isso. Mas eu quero dizer que a subjetividade ela é formada pelo indivíduo, como ele organiza esses saberes, mas também como que o grupo que ele está inserido influencia na formação e na construção desses saberes. E a teoria estuda isso, entendeu? Essa interação. Perfeito. Aí ele vai formar o que a gente chama de representação social. Então, esses saberes, esses valores, essas representações que são formadas, elas são muito difíceis de ser quebradas, de serem transformadas. Mas elas têm um dinamismo. Tem. Elas são dinâmicas e esse dinamismo, às vezes, ele encontra resistência. Né? Então, assim, as representações podem mudar, a forma como a sociedade vê determinado objeto pode alterar, pode ser transformada, pode, mas isso é um campo de disputa entre transformações e permanências, né? E a gente percebe isso materializando, né, em movimentos sociais que tentam cada vez mais ter espaço, cada vez mais serem ouvidos, porque voz eles já têm, mas serem ouvidos, terem espaços de escuta. E, ao mesmo tempo, você tem grupos que, de alguma maneira, se sentem ameaçados, ou ameaçados por perderem privilégios, ou ameaçados por medo mesmo da mudança, que vão resistir a essas mudanças. Então, volto a dizer, é na comunicação que as representações se cristalizam, mas, ao mesmo tempo, se transformam. Percebe? E é num campo de disputa social que você vai ter, obviamente, a possibilidade dessas alterações, dessas mudanças no núcleo das representações, até mudar a representação e aí a gente evoluir para outras disputas que sempre vão estar aí. Por isso que a gente diz que ela é dinâmica. E, já que você falou de comunicação, como é que você vê o momento de hoje, não só no Brasil, no mundo todo, mas, enfim, trazendo para o Brasil, das redes sociais, onde esses processos que nós falamos ainda há pouco, de racismo, de machismo e tudo mais, estão encontrando no Brasil um campo fértil para a disseminação. Não sabemos se para ampliação ou simplesmente para aquelas pessoas que estavam escondidas agora por trás do teclado, por trás do seu celular, estão se colocando de uma maneira mais evidente, mais clara, mais límpida, todas essas situações que nós falamos antes. Como é que você vê isso com as redes sociais?
Olha, Moscovici tem uma frase que ele fala o seguinte, que as representações são estruturas cognitivas específicas e que se constroem no âmago das interações. Sem sombra de dúvida, a gente está numa era das interações. E na era das interações, cada vez mais dinâmica, cada vez mais veloz. E, ao mesmo tempo, eu faço uma análise de até que ponto essas interações de fato estão acontecendo. Vou te explicar por que eu faço essa ponderação. Porque antes era muito comum a gente interagir com pessoas, inclusive, que discordavam das nossas opiniões. Sim, sim. Hoje esse bendito algoritmo coloca a gente ouvindo mais do que a gente acredita. Compartilhando mais com pessoas que compartilham das nossas opiniões. As chamadas bolhas, não é isso? Exatamente, né? Essa questão das bolhas, ao mesmo tempo que as redes sociais lá no início, antes do algoritmo, não sei precisar muito bem quando que esse bendito algoritmo entrou nas nossas vidas, tá? Mas enquanto você tinha a internet, as redes sociais, e você de alguma maneira interagia com vários tipos de conteúdos, eles passavam pela sua timeline de vários tipos de conteúdo, e era por meio das comunicações que a gente, só para fazer um parênteses, é por meio das comunicações que a gente opera essas trocas do senso comum. Né? É por meio das comunicações que a gente transforma o conhecimento que não é familiar em familiar. O senso comum é isso, né? É transformar o não familiar em familiar. É trazer para perto, é trazer para uma forma mais, não vou dizer simplista nem simplificada, mas algo mais palatável para a sociedade, determinado campo do conhecimento. Mas quando eu fico cada vez mais restrito pelo algoritmo, eu não sei até que ponto eu estou corrompendo essa interação. Você está entendendo? Sim, até que ponto eu não estou criando uma dificuldade maior de transformar determinadas representações e eu, de repente, estou criando grupos fortalecidos numa mesma representação, mas, ao mesmo tempo, eles são isolados entre si. Sabe o que eu quero dizer? É um grupo que tem uma representação muito arraigada de determinado objeto e outro que não se comunica com esse, que do mesmo objeto tem uma outra representação, e se não há uma interação, aí surgem radicalismos cada vez piores, eu acredito que intolerâncias cada vez piores. Então, assim, pensar em comunicação hoje, que a gente fala, estamos na era da comunicação, a comunicação está muito veloz, mas até que ponto as interações estão acontecendo? Eu acho que essa é a questão. Interessante. Né? E se é nas interações que as representações se transformam, ou podem vir a se transformar ou a permanecer, se não há interações entre as diferenças, se a comunicação entre as diferenças não está ocorrendo, a gente agora vai ter que ter uma outra maneira de estudar as próprias representações, sabe? E até que ponto isso é perigoso também, né, para a sociedade, é nocivo para a sociedade, porque pode gerar extremismos, enfim. Eu acho que o próprio negacionismo surge nesse contexto, não é isso? Eu acho que os radicalismos, de maneira geral, o negacionismo nada mais é do que um radicalismo, né? Os radicalismos religiosos, os radicalismos red pill da vida, os radicalismos de intolerância a comunidades indígenas, e você nem sabe o porquê que você é intolerante, né? Tá entendendo? Que você não interage com a diferença, não escuta. Repara, a era da comunicação em que a gente não se comunica. A gente, na realidade, reforça conhecimentos pré-estabelecidos a partir de um grupo que pensa igual a mim. Então, acho que a gente está tendo um momento de velocidade das comunicações e não necessariamente das interações. Isso que é nocivo para mim, nesse momento. A gente acaba falando para os mesmos, né? E isso pode dar para o outro grupo, ou até mesmo para a sociedade como um todo, uma noção de força, de uma dimensão muito maior do que na verdade tem, né? Porque se for um grupo que tenha uma inserção muito grande, até nos meios de comunicação tradicional, mas se eles têm uma força, têm um poder muito grande de disseminar as suas ideias, parece que aquela ideia é hegemônica, quando na verdade isso não acontece, né? E isso chega nas escolas, né? Você tem na sala de aula alunos que pertencem a várias, vamos chamar de bolhas, e aí o professor fica ali exposto, sendo rotulado, muitas vezes, é o doutrinador, né? Enfim,
os professores passaram por um período muito complexo, muito complicado. Eu acredito que ainda não tenha acabado esse período. Ainda estão aí, né? Ainda não acabou, eu pelo menos sinto que não acabou, mas assim, acredito que a tendência é voltar a ter uma respeitabilidade sobre aquela figura, não que ela seja a dona do saber, isso já passou há muito tempo, esquece, não é disso que eu estou falando. Mas é ter uma responsabilidade com alguém que está conduzindo a aprendizagem, está conduzindo, né, determinados saberes e valores e, obviamente, orientando práticas e condutas, enfim, passando representações, mas, ao mesmo tempo, passando dados, né, a partir de ciência. A gente está falando de ciência na escola, né? Então, é muito complexo imaginar que, a partir das comunicações estarem com uma velocidade muito ampla, você tem uma série de questionamentos, não ao trabalho, mas ao conhecimento científico, né? Você tem questionamentos ao conhecimento científico, por quê? Porque o meu grupo não acredita em determinada coisa. Então, os negacionismos, os anti-vacina, né? Enfim, anti-ciência, terra plana, coisas desse tipo vão acontecendo, né? Se tem desmatamento, se não tem desmatamento. E é como se dados não valessem nada, porque o meu grupo diz, entendeu? E pronto, assim a coisa se reproduz. Então isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Não resta a menor dúvida. E, bom, para tentar deixar um pouco mais claro, explícito, eu queria te pedir um exemplo, seu exemplo, que você trabalhou na sua dissertação com representação social e você desenvolveu um produto para aplicação dentro de sala de aula. E eu acho que nesse momento, então, aqueles que estão nos escutando, que são professores, professoras, ou futuros professores, futuras professoras, estão se perguntando, puxa, mas de forma prática, como é que a gente pode pensar essa teoria das representações sociais dentro da sala de aula? Então, para você tentar esclarecer, jogar uma luz sobre o aspecto prático, conta um pouquinho para a gente como é que foi o teu produto, aquilo que você desenvolveu para a sala de aula a partir das representações sociais. Eu trouxe o samba para a sala de aula. Nossa, que coisa boa. Foi bem bacana. O centenário do samba ajudou muito. Eu já sou uma pessoa apaixonada por samba, apaixonada por carnaval, né? E o que aconteceu? No ano do centenário, as escolas meio que estimularam que a gente falasse, produzisse, desenvolvesse atividades com samba. Cara, deu tão certo. Os alunos se envolveram tanto. Foi tão simples ensinar determinadas coisas a partir das letras de samba. E, ao mesmo tempo, foi tão curioso perceber que nas escolas que eu dou aula, para o grupo social que eu dou aula, né, muitos não consumiam samba. E aí eu vou fazer um parênteses. Aliás, a juventude, de maneira geral, ela consome determinadas coisas muito específicas, né? E eu lembro, a gente, criança, né, adolescente, você vai saber bem disso. Para você escutar a sua música, você tinha o rádio da casa, né? Então, a tua hora de escutar a música era uma, mas a da sua mãe, do seu pai, enfim, das pessoas da sua casa eram outras. Então, de certa maneira, você era obrigado a escutar tudo, né? Era bem mais amplo, né? Exatamente. Você quer escutar o seu momento? Você vai escutar, mas agora é o meu. E você quer ver o seu programa de TV? Agora é o meu. Você quer ver a novela? Tem que ver o jornal antes. Então, de certa maneira, a gente tinha... Não precisa dizer que a gente amava de tudo que a gente escutava. Mas a gente uma formação mais ampla, né? Exatamente. A gente, de alguma maneira, a gente conhecia, né? A gente estava... Hoje, com determinados aplicativos e tudo mais, eu escolho, eu seleciono, então não tenho contato. Então, eu confesso que quando eu levei o samba para a sala de aula, muitos alunos meus nunca tinham parado para ouvir, samba é coisa de carnaval, né? Parece que é datado, entendeu? Ainda tem isso, sim, né? Sim. E aí, trazendo para a escola, eu percebi que, ao mesmo tempo que o samba ele retrata representações, ele é uma representação. E aí, trazer o samba para ensinar a geografia foi muito gratificante, porque ele gerou para mim um produto educacional bastante rico, que é o meu produto que você pediu para falar, que é como se fosse um compêndio de atividades, né, com temáticas e com sambas que auxiliam no ensino-aprendizagem de determinadas temáticas. Então, de população, de regionalização brasileira, né, enfim, de Amazônia, enfim, tem sambas para várias vertentes, vamos dizer assim, para vários conteúdos específicos da geografia. Esse foi o meu produto, né?
Então, através de samba, eu consegui trazer determinadas discussões para a sala de aula que são inerentes à geografia a partir de uma outra abordagem, a partir de uma outra perspectiva, que não fosse apenas vamos ler o livro, ou vamos ver um filme. Eu trouxe mais uma possibilidade, né? Vale a pena lembrar isso. É mais uma possibilidade. Não estou reinventando a roda, várias pessoas devem trabalhar com música e fazer algo parecido, né? Mas eu quis deixar claro que o samba é uma representação social. Que o samba, ele nasce de um grupo específico, ele cresce e resiste, é fruto de uma resistência, é fruto de saberes partilhados, ele é fruto de resistência, persistência. Então, assim, que ele passou por transformações. Eu falo um pouco da história do samba, né, na minha dissertação, que ele passa por resistências, ele passa por processos de mudanças, até para ser mais aceito socialmente. E aí, de vez em quando, ele volta às suas origens e, obviamente, para ser comercial, ele dá uma embranquecida, né, porque ele nasce da comunidade negra, ele retrata essa figura do negro carioca, baiano, principalmente, baiano e carioca. Então, assim, trazer isso tudo para a sala de aula fez os meninos entenderem, inclusive, os significados, a forma como o samba é escrito, a melodia, o batuque e as letras. Da onde vêm essas letras, né? Quem compõe essas letras? Da onde eles estão vindo? De que lugar eles vêm? Por que eles falam dessa maneira? Por que cantam dessa maneira? O que cantam, né? Por que cantam sobre determinados assuntos? Então, tudo isso foi muito enriquecedor em sala de aula para trazer os estudos geográficos, né? Que é sempre esse meu objetivo ali em questão. É interessante que, normalmente, nas escolas, quando a gente fala de samba enredo, eu acho que há uma ligação direta com a história, né? Mas tem muita geografia também, tem como muita você geografia. falou, dentro dos sambas enredos. Mas isso também poderia ser replicado, por exemplo, para um estudo do rock, ou brasileiro, ou do sertanejo, enfim. Eu acho que isso não fica restrito. Tem várias possibilidades, inclusive outras manifestações culturais, já que você falou tanto em resistência, em luta, a própria capoeira, né? O próprio que poderia também ser abordado dentro de sala de aula como esse aspecto, né? De uma forma de resistência, né? Muito interessante. Muito interessante. Bom, eu queria te agradecer. Obrigada. A participação. Eu acho que ainda teria muita coisa para a gente falar, mas temos essa restrição de tempo. Mas, enfim, então, muito obrigado pela tua participação e até o próximo, gente. Um grande abraço para vocês e tudo de bom. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Me chama mais vezes que eu vou gostar muito de vir. Com certeza. Não vai faltar oportunidade. Muito obrigada. Até logo, gente. Até o próximo Radar Geográfico. Chegamos ao fim de mais uma jornada do Radar Geográfico. Espero que tenham apreciado esse passeio pela geografia. É hora de ouvir vocês, nosso e-mail ou nas nossas redes sociais. Envie sua pergunta, sua sugestão, seus comentários, pois assim, a sua participação ajuda a construir esse podcast. Até a próxima semana, onde, em uma nova entrevista, continuaremos a descobrir a geografia que se faz a cada dia em diferentes lugares. Até breve!